Pessoal, agora que a gente já falou sobre o método de extração, a gente vai falar sobre a produção do teste realmente em si. Como que a gente monta um teste para diagnóstico de coronavírus. Nós sabemos que naquele ambiente onde há risco microbiológico, há risco biológico para o manipulador, nós temos que trabalhar dentro de uma cabine de biossegurança. Agora que esse risco biológico já não existe mais, uma vez que o virion, a partícula viral infectante, ela já foi inativada e nós temos o RNA somente o material genético, nós vamos trabalhar a montagem dessa reação em um ambiente também com uma segurança de contaminação mais controlada, mas não necessariamente dentro daquele mesmo nível de segurança biológica. Agora a gente passa para o nosso objetivo é evitar a contaminação da nossa reação. Então nós vamos trabalhar dentro de um ambiente também controlado, que é o fluxo laminar. Esse fluxo laminar ele é sempre desinfetado antes de começar uma reação, ligado à luz ultravioleta também, para ele também ser esterilizado. E esse fluxo garante segurança para tudo que eu vou trabalhar aqui dentro. Então, dentro desse ambiente, eu posso trabalhar com mais tranquilidade. O uso de luvas é para evitar a inclusão de enzimas que podem degradar o DNA ou o RNA. Então, essa proteção já não é mais para me proteger da amostra, já é para proteger a amostra das contaminações que eu posso levar aqui para dentro. Essa montagem do PCR em tempo real, ela é realizada em placas. Então, essas placas de PCR em tempo real, aqui é só uma simulação, por isso que eu estou tirando desse ambiente. Essas placas de PCR em tempo real, elas são divididas em 96 postos, 12 colunas e 8 linhas. Elas são identificadas como se fosse um plano de batalha naval. Então nós temos aqui, para ficar bem próximo para vocês visualizarem, nós temos as linhas identificadas por letras de A a H e as colunas identificadas de 1 a 12. Então eu consigo localizar os postos D8, D9, F12, F11, nesse sistema de localização por letras e números. Então nós vamos montar a nossa reação aqui. A reação vai acontecer dentro dessa placa de PCR em tempo real. Essa reação, pessoal, é como se fosse uma PCR normal, só que ela utiliza reagentes específicos, ela usa um protocolo específico desenvolvido para o coronavírus humano. Esse coronavírus, pessoal, assim como todos os vírus da família Coronaviridae, são vírus que têm como material genético o RNA. Nós sabemos que para a entrada do material genético numa reação de PCR, seja ela uma PCR clássica ou uma PCR em tempo real, nós precisamos fazer a transcrição reversa. Ou seja, o RNA tem que ser convertido em DNA, que é o que nós chamamos de cDNA, que é o DNA sintético. É o DNA sintetizado reversamente, transcrito reversamente em DNA. Então a primeira etapa, o primeiro reagente que a gente tem que colocar quando a gente produz um teste para coronavírus é a enzima transcriptase reversa. Então essa enzima, ela faz essa reação de converter o RNA em DNA. Assim como uma PCR clássica, a PCR em tempo real também ocorre dentro de um ambiente aquoso. Então nesse ambiente aquoso, eu vou ter que incluir água. Água, ela é utilizada para completar o volume. Essa água é uma água livre de DNases, de RNases, principalmente aqui RNA, né, porque é o que a gente vai trabalhar. E essa água vem junto com o kit que a gente adquire de reagentes. Então é como se fosse um master mix normal para as reações de PCR convencional. Só que esse aqui é para o PCR em tempo real. Esse master mix, ele contém todas as enzimas, os tampões, tudo que é necessário para ser feito, os ingredientes necessários para que ocorra
a síntese das novas partículas de DNA na amplificação em tempo real estão presentes aqui. Então o kit, pessoal, ele é um master mix, ele é independente. Se você vai trabalhar no PCR em tempo real com DNA ou com RNA, ele é preparado para, independente do tipo de material genético. Então a enzima, a transcriptase reversa, ela vem separada e você vai adicionar se o seu material genético for um RNA. Agora, se eu for trabalhar com um DNA, por exemplo, eu posso usar o mesmo master mix, só que eu não preciso utilizar a enzima transcriptase reversa, uma vez que essa enzima ela é necessária somente para os vírus que são RNA, quando eu estou fazendo a pesquisa de RNA. Quanto eu coloco disso, professor? A gente segue as recomendações do fabricante. Então a gente comprou o Master Mix, nesse caso aqui são reagentes da Qiagen, então a gente comprou o Master Mix da Qiagen, ele já vem com as quantidades que eu devo utilizar para cada uma dessas reações. A gente segue o que está escrito pelo fabricante. O fabricante fala a quantidade de Master Mix, a concentração de água, a concentração da sua amostra que você tem que colocar, concentração de primers. Lembrando que o Master Mix não tem primers, não tem probes, não tem as sondas. Eu tenho que adicionar isso depois, porque isso varia conforme o tipo de material genético que eu quero trabalhar. Então ele traz uma receita. Nesse caso aqui, esse fabricante da Qiagen, ele fala para montar uma reação de 50 microlitros, utilizando 25 do Master Mix, utilizando a RT, 1 microlitro da RT, da transcriptase reversa, e utilizando as concentrações de primers e probes, para montar um volume final. E eu vou completar esse volume final para 45 microlitros, né, de mix, e depois eu vou adicionar 5 microlitros da minha amostra de RNA já extraída. Então eu vou obter as quantidades que eu vou utilizar conforme o Master Mix que eu vou utilizar. Professor, preciso usar Master Mix? Posso montar os reagentes? Pode. É um pouco mais difícil, hoje a gente sabe que não compensa. Compensa comprar o Master Mix, né? O valor é bem elevado, mas pelo volume de reações que você consegue trabalhar e pela praticidade que isso te traz numa rotina, vale a pena investir já no Master Mix para PCR em tempo real. Pronto. Ele fala, pessoal, para usar a reação de 50 microlitros. Essa é uma reação, pessoal, com um volume muito grande. Hoje, nem na PCR clássica, a gente trabalha mais com esse volume de 50 microlitros. Geralmente, a gente trabalha com volumes bem menores. Então, a gente, na nossa rotina aqui de diagnóstico, a gente otimizou, a gente validou para 20 microlitros. Então, a gente faz as nossas reações de PCR em tempo real com 20 microlitros, certo? Utilizando, obviamente, as mesmas proporções indicadas pelo fabricante. Professor, então, nesse Master Mix nós temos as DNTPs, nós temos os tampões, nós temos o magnésio, nós temos todos os ingredientes. Nós só não temos o primer e a probe, que são necessárias para que ocorra a síntese desse novo material genético. Nós vamos incluir os primers e as probes dependendo do nosso alvo. Existem protocolos padrão para o diagnóstico do SARS-CoV-2. Nós utilizamos, na nossa rotina, quando nós desenvolvemos os projetos, nós utilizamos o protocolo do CDC, do Centers of Disease Control and Prevention dos Estados Unidos. Nesse protocolo do CDC, ele já traz os primers para a região, para o gene N, que é o gene que codifica a síntese da fosfoproteína do núcleo capsídeo. O exame de PCR, ele é voltado para que você diagnostique certas partes do vírus, certos genes. O coronavírus humano, assim como todos os vírus da família Coronaviridae, eles são vírus muito simples. Eles têm pouquíssimas proteínas estruturais. As proteínas estruturais do SARS-CoV-2 é a proteína N, que é a proteína do envelope, a proteína S, que é a proteína spike, a proteína E, que é a proteína do envelope, a região RD-RP,
que é uma região intergênica, né, que é a região de RNA dependente de RNA polimerase, e a proteína S, que é a spike, aquela mais famosa, que é onde ocorrem as mutações das variantes. Nós sabemos que dentro desses genes que sintetizam as proteínas estruturais do SARS-CoV-2, o gene N, que codifica a proteína do núcleo capsídeo da partícula viral, ele é um gene mais estável de todos os vírus da família coronaviridae. Por isso, o protocolo CDC ele é voltado para a detecção do gene N em duas regiões diferentes. Então eu tenho uma região do gene N pesquisada e outra região do gene N também pesquisada, específica do SARS-CoV-2. Então é o que a gente chama de N1 e N2. Essas duas regiões são do SARS-CoV-2, do mesmo gene em regiões diferentes. Então, esse protocolo, na verdade, ele é um protocolo que a gente pode dizer que ele é um pouco mais estável, porque ele é voltado para um gene conservado daquela espécie dentro da família. Então, a detecção do gene N no protocolo CDC, ela vamos dizer assim, um pouco mais estável e mais fidedigna. Por quê? A sequência não muda. Ele é mais estável. Então, por isso que ele é um protocolo bastante recomendado. Esse protocolo, pessoal, ou seja, eu tenho primers, forward e reverse para o N1, primers, forward e reverse para o N2, e tenho a probe para o N1, que é aquela que vai fazer a quebra durante a amplificação, e tenho a probe do N2. Então eu tenho primers e probes para N1, primers e probes para N2. Para você, isso está disponível no site do CDC, inclusive eu vou encaminhar para vocês para que vocês vejam essas sequências. Para a gente não ter que fazer essa reação de mandar sintetizar, fazer a síntese desses primers, dessas probes, existe um fabricante, né, que também não nos patrocina, mas eu posso mostrar a marca, que é um fabricante dos Estados Unidos, que já faz isso, que é o fabricante da IDT. Esse fabricante, pessoal, ele já monta e ele já fornece para você esse kit que ele chama de Huo Kit. O que tem dentro desse kit Huo? Ele tem primers e probes para N1, primers e probes para N2. Então ele já tem os primers e as probes para a região N1 do gene N e já tem um outro mix separado para a região N2. E esse protocolo também, pessoal, ele trabalha com a validação da sua extração, para ter certeza que a sua extração foi feita de forma correta, evitando que você dê um resultado de falso negativo para aquele paciente. Porque se a sua extração não foi suficiente para retirar o RNA da sua amostra, você vai dar um resultado. O resultado da PCR vai ser negativo, mas o paciente pode ser positivo. Por quê? A extração pode ter sido errada. Então esse protocolo ele ainda traz como segurança um controle interno. Esse controle interno ele é feito aqui com RNAs IP, também com primers e probes, para o RNA humano. Ou seja, para garantir que tem RNA na sua amostra extraída de ser humano. Ou seja, você conseguiu extrair o RNA da amostra, se não detectou os N1 ou N2 do SARS-CoV-2, tem que detectar a RNAs IP. Tem que fazer essa detecção. Por quê? Para você validar a sua extração, provando que na sua amostra tinha RNA de ser humano. Então ele trabalha também com esse que a gente chama de controle interno, que é o controle da verificação, da validação do seu processo de extração. Então, ou seja, se o paciente for negativo para SARS-CoV-2 no PCR, ele não pode apresentar amplificação do N1 e do N2, mas ele tem que apresentar amplificação do RNA humano, mostrando que a sua coleta e a sua extração
foi feito de forma correta, garantindo que na sua amostra tinha RNA humano, mas você não detectou, por quê? Você não detectou o SARS-CoV-2 porque não tinha o material genético dele lá. Então, esse kit, pessoal, ele já vem pronto. Então, ele já vem com a região N1, região N2 e ele já vem com essa região também do controle interno. Esse protocolo que a gente utilizou aqui é o protocolo CDC, que é o protocolo elaborado pelos Estados Unidos, né, pelo CDC, e ele é já comercialmente também utilizado. Existem outros protocolos, existem o protocolo de Berlim, o protocolo Charité, são protocolos desenvolvidos para outras regiões do gene, do material genético do SARS-CoV-2. Como, por exemplo, a gente tem esse outro kit aqui, ele foi um kit que ele veio doado pelo Ministério da Saúde. Esse kit aqui, pessoal, ele é voltado para a detecção de outros genes. Ele já vem da mesma forma, ele vem com as enzimas, ele vem com água, ele é um pouco menorzinho aqui porque ele é destinado já a 100 reações só, cada caixinha dessa faz 100 reações. Então ele já vem com genes, com primers e probes para outras regiões, não para a região M. Nesse caso aqui, ele trabalha com a região RDRP, ele trabalha com a proteína M, que é a proteína de membrana, e ele trabalha com a detecção da proteína S do envelope, a proteína S, que é a proteína a spike, aquela proteína de superfície do SARS-CoV-2 que faz lá a distorção da partícula viral quando ela entra em contato com o seu receptor. Então, pessoal, independente do tipo de protocolo que você vai usar, a reação consiste no quê? Em você ter um conjunto de primers e probes voltados para a detecção de um determinado fragmento do material genético do coronavírus. Então, nós utilizamos esses dois protocolos. Esses dois protocolos, eles têm manuais de como eles são utilizados. Esse manual também eu vou encaminhar para vocês. Esse aqui, por exemplo, é um manual em português, inclusive, desse kit aqui, desse kit do AllPrep. Então, esse outro kit aqui também faz o diagnóstico pelo PCR em tempo real, mas em outras regiões do SARS-CoV-2. Então, independente, ele é um protocolo diferente, mas ele é voltado para a mesma coisa, para a detecção do material genético do SARS-CoV-2. Os primers e as probes, eles são desenhados para outras regiões do material genético do coronavírus. Então, montando-se a reação, a gente monta a reação, a gente utiliza, né, uma região para o N1, ou com o protocolo CDC, né, uma região para o N1, outra região para o N2 e outra reação para o controle interno, né, o controle do RNA humano. Então, a gente monta mix de Master Mix, água e RT separados para o N1, separado para o N2 e separado para o controle interno. Então, nós fazemos, para cada amostra de paciente, nós utilizamos 3 poços da placa. Um para N1, outro para N2 e outro para controle interno. Então, dentro dessa placa aqui, eu uso 3 colunas para fazer 8 amostras de pacientes. Então, eu utilizo aqui mais poços, eu não faço em um poço só. Nós sabemos que não é recomendável você diagnosticar o paciente como positivo, vocês vão ver lá nas guidelines do CDC, quando ele dá positivo para apenas uma das regiões do vírus. Pode ser uma reação específica, pode ter sido um erro na sua reação. O aconselhável é repetir o teste. Quando ele dá positivo para uma região somente, ele tem que dar positivo para os 3. Ele tem que dar positivo para N1 e ele tem que dar positivo para N2 também, que é uma forma de você aumentar a confiabilidade do teste quando você trabalha esse exame multiplex, mais de um gene, mais de uma região do mesmo gene. Então ele tem que dar positivo para as 2 regiões. Então por isso que você trabalha sempre com 3 poços. Professor, não tem como eu fazer uma multiplex dentro de um poço só? Tem.
O problema é a forma como você vai fazer a leitura lá no PCR em tempo real. Você tem que ter um aparelho específico que faça a leitura em mais de um canal, porque nós não temos na PCR em tempo real, não temos eletroforese, então a leitura é feita conforme a amplificação, que a gente vai falar no próximo vídeo. Mas é importante aqui a gente saber que tem como fazer um multiplex, mas os próprios fabricantes e os próprios protocolos recomendam que você use 3 poços por amostra. Nos grandes laboratórios, que exige já uma grande rotina de testes diários, eles fazem a placa toda, como por exemplo, só para o N1. Ou seja, faz a região N1 e usa um poço por amostra. Se o paciente der negativo para o N1, provavelmente ele também vai ser negativo para o N2. Então é uma forma de triagem. Ao invés de ser utilizados 3 poços por amostra, é utilizado um só. Então na placa de 96, antes de eu fazer só 30 amostras por placa, eu consigo fazer 96 amostras em uma placa. Se o resultado já foi negativo para o N1, certamente vai ser negativo para o N2. Então é uma forma de você otimizar as suas reações, as suas condições de reação. No paciente aqui que deu positivo para o N1, no poço que deu positivo para o N1, aí sim eu retesto em outra placa para o N2. Então uma forma de se fazer uma triagem, já faz a triagem de uma região. Se der negativo, testa. Não precisa testar outra, porque o resultado já vai ser negativo. Ele tem que ser positivo para as duas regiões. Então, uma forma de se fazer a triagem é fazer a pesquisa de uma região só. Se já deu negativo, paciente negativo. Agora, se deu positivo, aí sim você retesta com a outra região ou outro gene para que você consiga confirmar aquele paciente como positivo. Então, uma forma de triar é fazer a pesquisa de um gene só em mais amostras por placa, né? Otimizando as suas placas. Esse material também ele tem um custo bastante elevado, ele tem um tempo bastante elevado para ser executado, então ele precisa ter essas condições mais otimizadas possíveis. Em vez de eu fazer 30 amostras por placa, que vai demorar lá 2 horas e meia no equipamento, eu consigo fazer 96. Então eu consigo aumentar a minha frequência de análises na minha rotina. Então eu vou trabalhar, aqui a gente sempre trabalhou as 3 regiões do N1 na mesma placa, da mesma amostra. A gente fazia na mesma placa N1, N2 e controle interno. Então a gente sempre fez na mesma placa para a gente já ter o resultado ali. Obviamente que o nosso objetivo era pesquisa, não era diagnóstico. Então a gente sempre otimizou as melhores condições possíveis para a gente atestar o nosso resultado. Então a gente trabalhou já com os testes, as regiões pareadas na mesma amostra. Então a gente faz ainda, né, 3 mix. A gente faz um mix de N1, outro mix de N2 e outro mix de controle interno. Cada um desses mix, pessoal, a gente otimizou as nossas condições de reação em 20 microlitros e a gente distribuía na placa. A placa, pessoal, ela encaixa perfeitamente nesse suporte. Esse suporte é como se fosse um gelox que você coloca no freezer e ele mantém aqui congelado. E ele encaixa perfeitamente, que a gente chama de termorrack, né? Ele encaixa perfeitamente na placa. Então, dentro desse ambiente aqui de condição controlada, de condição de contaminação controlada, a gente colocava a placa aqui, né? E a gente distribuía os nossos mix por coluna. Então eu tinha a coluna 3, N1, coluna 4, N2, coluna 5, controle interno. Começava de novo, coluna 6, N1, coluna 7, N2, coluna 8, controle interno. E em cada uma das linhas eu sabia que na 3, 4 e 5 é N1, N2 e controle interno. Ou seja, eu aplicava a minha amostra no A3, no A4 e no A5. Eu aplicava as minhas amostras conforme as linhas.
E eu tinha, obviamente, né, que ter isso catalogado para saber qual amostra estava no A, 3, 4 e 5. Qual amostra estava no B, 3, 4 e 5. Qual amostra do C, 3, 4 e 5. Então a gente mantinha sempre esse controle catalogado. A gente fazia a distribuição, então a gente fazia o mix, distribuía o mix com as pipetas, obviamente, com filtro para manter o mínimo de contaminação possível, e a gente distribuía nesses pocinhos 20 microlitros do nosso mix, né? Dependendo do tipo de coluna. Então eu sabia que na coluna 3 e na coluna 6, na coluna 9 era o N1. Então eu distribuía na coluna toda, distribuía na coluna toda, distribuía na coluna toda. Então a gente fazia sempre esses testes pareados e a distribuição quando a placa estava nessa termohack, né? Para manter sempre a condição mais gelada possível, conservando o material que você estava adicionando ali. É importante destacar aqui também, pessoal, que a PCR em tempo real é uma PCR quantitativa. Ou seja, ela me fala, além de me falar se tem ou não, ela me fala o quanto tem. Agora, para que eu consiga estimar o quanto tem, eu tenho que ter uma curva padrão. Ou seja, eu tenho que ter padrões que me indicam aqui tem 10 a quarta, aqui tem 10 a terceira, aqui tem 10 a segunda, aqui tem 10 a primeira. Ou seja, eu tinha que ter uma escala para eu alimentar o meu sistema na hora de fazer a leitura, para ele fazer a quantificação realmente, o quanto de material genético tinha ali. Então, nesse momento, a gente também reservava colunas para fazer a curva padrão. A gente tem um controle positivo comercial do mesmo fabricante, né, do IDT, que ele já vem em 200 mil cópias por microlitro. Como que eles fizeram esse controle positivo? Eles pegaram a região do GNN, colocaram num plasmídio e multiplicaram esse plasmídio numa cultura de E. coli. Então eles purificaram esse plasmídio depois, mantém ele em uma concentração conhecida e ele faz diluições, e nós fazemos aqui já, né, diluições decimais e seriadas para a gente ter a quantidade de material genético que eu estou colocando, eu informar para o equipamento isso. Nesse poço eu coloquei 10 a quinta, nesse poço eu coloquei 10 a quarta, nesse poço eu coloquei 10 a terceira, 10 a segunda e 10. Eu informava para ele a quantidade que tinha na curva padrão. Então, eu sempre reservava 3 colunas para fazer a curva padrão para o N1, curva padrão para o N2, curva padrão para o controle interno. E os últimos poços aqui dessa curva padrão, que era a linha H, eu utilizava como controle positivo. Eu pegava uma amostra, uma alíquota dessa curva padrão e eu aplicava em cada um desses controles para eu saber que a minha placa, a minha reação realmente deu certo. Então eu sempre colocava 3 poços como controle positivo daquela reação. Então, nesse momento, a gente distribuía os mix, distribuía a curva padrão e aí a gente fazia a aplicação das amostras no poço, como a gente já falou. Então eu utilizava 3, 4 e 5, A, 3, 4 e 5, N1, N2 e controle interno da amostra número 1. B, 3, 4 e 5, eu aplicava 5 microlitros para eu ter N1, N2 e controle interno da amostra número 2, na linha B. Então é como se fosse um jogo mesmo de batalha naval. Distribuía com a pipeta, enchia a placa, finalizava a reação, ainda na termohack, e aqui dentro a gente cobre, tá vendo que a placa é aberta, ela só tem poços, né? Elas são buraquinhos, são pocinhos, e essa placa ela é aberta. Então a gente tem que lacrar essa placa aqui dentro ainda. Então a gente tem um filme adesivo, um filme plástico, né? Nesse caso a gente usa aqui a GEM. Ele é um filme plástico adesivo de alta transparência. Essa alta já é específico para placas de PCR em tempo real. Por quê? Porque manter a transparência é muito importante na hora de fazer a leitura lá no equipamento do PCR em tempo real.
Então, a gente lacra essa placa com esse filme plástico adesivo, a gente lacra a placa, essa placa vai ser centrifugada numa centrífuga de placas, né, para todo o volume ir para o fundo dos poços, né, retirar as bolhas e ir para o fundo do pocinho, e depois a gente coloca essa placa já no equipamento do PCR em tempo real. Então a montagem da placa, pessoal, pode parecer que é bastante teoria, mas quando você adquire a experiência para fazer isso, você faz isso de uma forma muito rápida. Você pode usar, por exemplo, pipetas multicanais, pipetas que fazem distribuição de 8 poços ao mesmo tempo. Então você pode distribuir 8 ao mesmo tempo. Laboratórios grandes que fazem uma rotina muito grande, eles fazem isso com pipetas multicanais. Por quê? Porque você otimiza muito o trabalho do manipulador que está fazendo essa distribuição. No nosso caso aqui, a gente trabalhava com uma rotina bastante pequena, e quando a gente trabalha com multicanal, a multicanal você sempre perde um volume muito grande. E esses reagentes, essas condições, a gente sempre conta assim em microlitro. Então, para a gente evitar perdas, a gente fazia distribuição 1 por 1, poço por poço, 20 microlitros poço por poço. Depois a gente ainda aplicava a amostra, lacrava e ia para o equipamento do PCR em tempo real para fazer a amplificação, que é o nosso próximo vídeo. Até já!